Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim, mas hoje o assunto que iremos abordar será um pouco diferente. Afinal, faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, e você facilmente pode ver ele sendo mencionado em algumas postagens antigas. Mas tá, que tipo de vídeo seria esse que se destaca dos outros que eu faço nesse canal? Simples, hoje eu falarei de um mito do jogo Roblox, que a cada dia que passa eu vejo ele sendo mais mencionado ainda, e sendo tratado como se fosse verdadeiro. E bem, você pode até me perguntar, mas que mito é esse? Simples, é o infame mito do Incomo, que eu nem preciso resumir porque pelo menos uns 50 de vocês já devem terem ouvido falar, não é mesmo? Mas bem, mesmo que isso seja um mito, até hoje eu vejo gente que trata isso como se fosse real, ou seja, como se o cara realmente tenha sido alguém muito importante na história do Roblox. Mas antes de vocês me chegarem, eu irei focar em cada parte da história e dar todos os meus argumentos só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas bem, antes de fazer isso, eu recomendo que você deixe o like e se inscreva para receber mais vídeos novos. Afinal de contas, só estou fazendo esse vídeo só porque vocês merecem saber da verdade. Mas enfim, eu irei usar de base o que tá escrito na fandom, e aliás que não tem uma reputação tão limpa assim quanto vocês pensam, e nem sempre mostra a verdade. Mas enfim, vamos começar. Bem, vocês devem saber muito bem que o maior feito do Incomo, entre muitas e muitas aspas, é que ele conseguiu banir mais de 600 hackers, mas não só hackers, mas também pessoas tóxicas, oders, pedos e etc. Mas aí que tá o pecado dessa história, pecado no sentido de que o que ela fala tá errado. Antigamente a moderação do Roblox era até que quebrada quando se falava de hackers ou exploiters, porém, eram poucos hackers que existiam nessa época. Um exemplo, com Oakit, o cara que fingiu ser um X1 dos responsáveis pelo 1º de abril de 2012, o grupo do Elernate que fez o 1º de maio de 2012, e entre outros. Você pode me dizer que também já existiu outros hackers como o Dracosword Master, porém várias pessoas durante esses incidentes foram hackeadas, porém nenhuma dessas contas hackeadas foram banidas por esses hackers, elas só foram banidas pelo próprio Roblox, ou porque elas foram encerradas, como no caso de uma das contas do Elernate, se chamando Shin Articuno. Porém mesmo que nessa época tinha vários exploits bem feitos, nenhum deles tinha a capacidade de banir contas do Roblox. E você pode até me refutar, entre muitas aspas, que ele mesmo que criou o exploit que ele usava, mas tipo, não é meio estranho, é até surpreendente como que uma única pessoa conseguiu desenvolver um exploit tão avançado em um jogo de criança? Bem, porque para uma pessoa fazer isso ela tem que ter um cérebro meio que anormal e quem sabe paranormal. Afinal existe apenas 3 jeitos de conseguir banir uma conta do Roblox. O primeiro, você é admin, ou seja, um funcionário do Roblox que faz parte de alguma parte da plataforma. A segunda e a mais perigosa, você sendo um hacker, porém você tem que se aproveitar de erros e bugs do Roblox até chegar na aba de admin, e você vira entre aspas um admin. E a terceira e mais complexa, você precisa utilizar não só exploits mas vírus também, porém vírus bem potentes, como um spyware, para você ter acesso à conta do Roblox da pessoa que você hackeou e deletar ela. Porém, você não terá acesso só à conta dela, também terá acesso a dados pessoais, outras contas, como em jogos e redes sociais e entre outros. Porém lembre-se, isso é crime, e não é à toa que até mesmo para algum admin como o do secar ou até o Roblox, seria difícil banir uma conta de cada vez, principalmente pelo fato de que na história fala que o Incomo conseguiu banir mais de 600 jogadores tóxicos, sendo que isso é quase que uma hipérbole. Afinal, das 3 técnicas que eu tinha dito de como banir uma pessoa sem denunciar ela, afinal isso quase nem funciona. Eu usei de base o que os hackers do 1º de abril fizeram.
baniram e desbaniram contas na aba de admin. Porém, a quantidade de contas que eles fizeram isso nem chega aos pés da quantidade de contas que o Incomo baniu. Afinal, nem tem um número certo para isso, e não é à toa que nessas épocas, tirando 2022, existia os fóruns do Roblox, onde as pessoas falavam de tudo que elas viam, pensavam e outras coisas sobre o Roblox. Afinal, foi daí que se popularizou a lenda do João do Oi. Porque se o Incomo tivesse realmente feito isso, ele teria sido reconhecido mais cedo por causa das pessoas discutindo sobre isso. E aí então que vem o furo de roteiro desse mito. Afinal, como que o Incomo conseguiu fazer um feito que precisaria de pelo menos 20 admins sozinho em 2017, e só foi reconhecido em 2022? E bem, aqui finalmente vamos chegar na próxima parte, sendo no caso, a parte onde eu vou refutar cada parte da história do Antes de comentarem, sim, eu estou ciente do fato de que a conta do Incomo realmente já existiu, mas nós não temos nenhuma evidência ou prova de que ele realmente tenha feito o que tanto dizem, então vamos logo para a história. O Incomo foi um cara que baniu diversos hackers, aproximadamente 600, junto com others, scammers e outras pessoas que poluem o Roblox, e eu nem preciso explicar nada, não é mesmo? Afinal, eu mesmo já dei meus argumentos e falei o porquê o que ele fez sozinho foi praticamente impossível, principalmente se levarmos em consideração onde ele era supostamente o hacker bonzinho dentre todos os outros hackers do Roblox. Acredita-se que o Incomo tenha criado sua conta em 2022, mas que por meio de outras contas, como Incomo 2, Incomo 3 e assim por diante, ele tenha existido desde 2010, sendo que primeiro, como eu mesmo disse, os fóruns do Roblox existiam naquela época, então isso significa que teria pelo menos 4 postagens de algumas das contas dele falando alguma coisa aleatória, só para comprovar a existência dele, mas até onde se sabe, não existe nenhum post ou captura de tela, ou até mesmo vídeo comprovando a existência dele. Por sinal, a skin que ele usa, que é só um bacon hair careca, a camisa de moto que ele tem foi criada entre 2013 e 2014. Para substituírem os ghosts e colocarem os bacon hairs. Então a única justificativa que se tem é que ele usava roupas diferentes. Continuando a história, de acordo com ela, a história no caso, o Incomo de algum jeito já era reconhecido por algumas pessoas, tendo essa imagem de algum blog de notícias do Roblox, entre muitas e muitas aspas, mas que de acordo com o fandom é o blog de notícias do próprio Roblox. Algo que acho muito específico, só acho mesmo porque para falar assim, é como se todos os outros blogs de notícias do Roblox só falassem mentira. E como deu para perceber, isso é um post do Roblox de algum lugar. Só digo algum lugar, porque é impossível identificar de que site isso aí foi postado. Ou seja, é uma imagem fake editada. O Incomo pôde usar o mesmo esquema que ele usou, ou seja, ser banido mas voltar com o mesmo nome, só que com números variados. Segundo Ian Robert 2.0, que foi o primeiro cara, o canal que falou do Incomo, justamente no TikTok, que como alguns de vocês sabem, é o aplicativo mais confiável de todos, não é mesmo? De alguma maneira, ele invade a conta sem a permissão dos outros, na maioria das vezes sem os outros saberem, mas se isso realmente acontecesse, teriam banido ele de forma rápida por tamanhos relatos, e se ele voltasse, baniriam ele por IP, ou seja, somente se ele se mudasse e tivesse número e Gmail novo que ele pudesse voltar a jogar Roblox. Mas bem, continuando a história, diz que o Incomo conheceu um cara chamado de Sebastian, que a história quase nem se aprofunda nele. Sebastian conheceu outras duas pessoas, TRX8 e Kix. Os dois criaram um grupo chamado de Teamin para tentar fazer o bem no Roblox entre muitas aspas, sendo que não tem nenhuma confirmação de que realmente tenha existido o Teamin, e muito ao menos os membros dele, com exceção do Incomo. A história diz que com o decorrer do tempo, o grupo foi removido, então eles se migraram para nada mais e nada menos para Team Cookit, que só pra avisar, durante os tempos de glória do Team Cookit, não tem nenhuma confirmação dos líderes do grupo de que eles realmente vieram para lá, não tem prints,
não tem vídeos e ponto final. Depois eles criaram o time Incomo. Logo após eles terem saído do time Cookit, se inspiraram no time do Cookit para criar o Cookie, que é só o cookie só que do bem, entre muitas aspas. Eles criaram alguns servidores do Discord, mas por causas desconhecidas eles foram removidos. Depois o Sebastian de forma desconhecida acabou morrendo. O Incomo foi banido do Roblox. E essas foram as últimas palavras dele. Eu sinto muito por todos os problemas que eu fiz durante todo esse tempo. Eu fui preso por ter taxado o Roblox entre 2015 e 2016. Meus momentos favoritos foram entre 2009 e 2013. Eu não vou voltar. Não era mais como era antes. Sinto falta da época onde eu bania todos os hackers do Roblox. Não tem problema se eu for banido, pelo menos eu salvei todo o Roblox. Agora eu tenho família e não posso deixá-la. Agora eu sou pai, eu nunca me esquecerei do meu time pois eles eram pessoas boas. Adeus. Depois disso ele passou o cargo dele pro TRX8. E depois de um tempo, e falou que ele não era pai, e não havia morrido de câncer, e se fosse pai, teria 30 anos, mas ele não pode revelar isso, e que o único que havia desistido era o Sebastian, pois ele havia morrido, e que eles apenas queriam paz. No final eles só começaram a acompanhar acontecimentos do Roblox, como o caso do Spavismo, mas esse é o fim da história, um negócio extremamente confuso e incompreensível, porque tipo, como ele hackeou o Roblox sendo que em nenhum momento da história explicou isso, como ele foi preso só porque fez isso. E o principal, de onde descobriram que o nome dele é Alex, e como souberam de todas as amizades dele. E ainda por cima, como que descobriram o nome de cada um dos membros. Outra coisa que é boa de ressaltar, como que eles descobriram que o Sebastian havia morrido sendo que eles nem eram próximos dele. Uma coisa que é boa de se falar é que um cara chamado de Robot16151 confessou no Reddit do Roblox que ele é o criador do Incomo, e que tudo isso não se passa de um mito, sendo que independente se ele é ou não é, qualquer um percebe que a história do Incomo é literalmente só um cookie do bem. Não é à toa que tem muita coisa nessa história que não faz sentido, tipo o final dela, ou o Incomo ter entrado em 2009, mas só ter se motivado a virar o hacker do bem depois de 8 anos. Outra coisa que eu me esqueci de falar é que de acordo com muitas pessoas, a skin do Incomo tem um significado oculto. Muitas pessoas odeiam o Roblox porque eles baniram o Incomo, mas por que será não é? Já não basta banir várias contas, ele ainda por cima tinha um domínios frigidos de forma desconhecida, e se o Roblox tivesse banido o Incomo, eles mesmos teriam aparecido para falar sobre o ocorrido. Bem, espero que tenham se convencido que a história do Incomo não é real. Fiquem com Deus, e até a próxima.